Salve Deus, meu irmão, salve Deus, minha irmã, Jaguar, mestre, Ninfa, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar um pouco sobre Hebreus 9, 27. O que diz essa parte que está na epístola aos Hebreus 9, 27, que diz: Ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos entender essa parte aí, porque nós acreditamos na reencarnação. O que isso quer nos dizer? Salve Deus! Vamos falar sobre isso? Salve Deus, meu irmão! Eu já vi muitos dos nossos irmãos questionar sobre essa passagem na Epístola aos Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, né? O que diz essa parte aí do versículo 27, no capítulo 9? Ao homem é ordenado morrer uma só vez. E agora, nós acreditamos na reencarnação. Como que fica essa passagem para nós? Porque isso está dito supostamente pelo apóstolo Paulo. A carta é atribuída a Paulo, embora existe muita especulação, até mesmo dos próprios cristãos, sobre dúvidas sobre essa carta, se realmente foi Paulo ou não. Mas vamos lá. Primeiro que tudo, eu queria falar para vocês o seguinte, que a reencarnação, ela não é invenção do Espiritismo, ela não é invenção do Vale Amanhecer, das doutrinas espiritualistas, tá bom? Então, 2/3 da humanidade acredita na reencarnação. Então, não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, tá? Com relação à Epístola aos Hebreus, que atribui-se a autoria a Paulo, existem dúvidas desde o cristianismo primitivo sobre quem escreveu essa epístola aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não. A própria teologia da carta, dessa epístola, ela é totalmente diferente das cartas de Paulo a outras comunidades judaicas da época. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro que tudo, vamos ver uma coisa. Eu não quero aqui tirar a grandeza ou a parte sagrada dos evangelhos. Eu quero apenas que vocês entendam como funcionam os evangelhos segundo a razão, segundo a ciência e segundo a nossa doutrina. Tá bom? Então vamos aqui. Nessa parte que Paulo diz que supostamente, né, o autor seja Paulo, mas ele diz: é dado ao homem morrer uma só vez, né? Ou seja, é ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois do juízo. A gente precisa entender o seguinte, que Paulo diz que Deus ordena que nós temos que morrer apenas uma vez. Dá a entender que a reencarnação não existe. Vamos analisar bem isso aí, tá bom? O que acontece? Primeiro que tudo, existe uma divergência aí do autor com relação a muitas passagens bíblicas, até do Mestre Jesus falando sobre a existência da reencarnação. A gente sabe que até o século III, o cristianismo primitivo acreditava na reencarnação. Depois, em outros vídeos, eu vou explicar para vocês por que houve essas mudanças. A gente sabe que a Bíblia é um conjunto de livros, digamos assim, inacabados, porque muitos livros que antes eram sagrados, muitos livros que antes eram sagrados, hoje não são mais. Entendeu? Muitos que hoje não são sagrados, futuramente podem ser sagrados. Então, na verdade, é um composto de livros que vai se acrescentando, se tirando livros de acordo com a necessidade de uma certa comunidade religiosa, de acordo com a necessidade do momento, ou então até mesmo de conveniências. Tá bom? Então, vamos lá. Quando Paulo diz, é ordenado morrer apenas uma vez, o que você me diz de Elias? A gente sabe que Elias foi arrebatado num carro de fogo, então ele não morreu. Então, como é ordenado morrer uma vez, então Elias desobedeceu a lei de Deus. Porque não morreu, ele foi arrebatado. Tá bom? Assim como outros casos na Bíblia que pessoas que foram arrebatadas. Tá bom? Então vamos ver também outra coisa. Os episódios das ressurreições, né? Então, das pessoas que foram ressuscitadas. Lázaro, por exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro. Muitos apóstolos fizeram esse fenômeno de ressuscitar pessoas. Então, essas pessoas morreram mais de uma vez, porque com certeza ela morreu outra vez. Porque ela morreu uma vez, foi ressuscitada e morreu outra vez. Então, foi feito o quê? Uma desordem a essa ordem. Então, na realidade, é ordenado ao homem morrer uma só vez, como diz Paulo. Só que tem homens que não morreram de jeito nenhum, como Elias,
supostamente, e tem outras pessoas que morreram mais de uma vez, os que realmente foram ressuscitados. Então, a gente tem que entender que nem tudo que está ali nos evangelhos a gente tem que levar ao pé da letra. A gente precisa estudar, a gente precisa ver o fenômeno científico também, precisa ver a razão, precisa ver que muitas situações ali a gente não pode colocar de forma isolada. A gente não pode pegar nada de forma isolada e tentar estabelecer um padrão. Olha, está escrito assim, assim, assado, e um texto isolado você estabelecer uma conclusão de uma ideia que às vezes é até o contrário. Tá bom? Então vamos ver isso aí. Tá? Hebreus 9, 27 diz: ao homem é dado ou ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois do juízo. Claro, essa carne, essa minha personalidade, ela vai morrer apenas uma vez. O que fica realmente para depois é o espírito, para realmente voltar uma outra carne, que essa outra carne vai morrer também só uma vez. Então, o que o Paulo quis dizer aqui não é de reencarnação. Paulo não está falando de reencarnação. O que ele está falando é o quê? Porque se ele fosse falar de reencarnação, ele ia falar sobre ao homem é dado viver uma só vez. Porque reencarnação é viver, reencarnação não é morrer. Ele está falando de morte, não está falando de vida. Então ele não está falando de forma alguma em reencarnação. Tá? Repetindo, reencarnação é viver, não é morrer. Salve Deus. Então vamos lá, gente. Analisando bem isso aí para a gente concluir, é o que Paulo quis dizer isso, que esse homem, essa carne aqui, nós, físico, morre apenas uma vez. Por que eu trouxe esse tema à tona? Porque eu já vi alguns médios da nossa doutrina, às vezes por desconhecimento do Evangelho, quando tem conhecimento por outra pessoa que chega e diz para ele: você já viu Hebreu 9, 27? E a pessoa, não. E ele vai explicar: olha, ao homem é dado morrer apenas uma vez, vindo depois do juízo. E eu já vi muitos dos nossos irmãos entregar as armas porque alguém convenceu ele de que Paulo estava certo, né? Digamos assim, que o homem é ordenado morrer apenas uma vez. Então, um contexto, uma frase totalmente fora de contexto, faz com que as pessoas entreguem a sua missão, entreguem o seu compromisso, e mais na frente ele vai ver realmente o absurdo que ele fez. Meus irmãos, por enquanto eu queria falar sobre isso, só para deixar bem claro que o que o Paulo quis dizer aqui não tem nada a ver com reencarnação. O que ele quis dizer aqui é o quê? É que o homem é dado ao homem, ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Então, não é reencarnação, ele está falando de outra situação. Salve Deus! Salve Deus, meu irmão. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.